Olá a todos! Inventário é um dos temas mais importantes em direito das sucessões e direito de família. Quando se fala sobre partilha de herança, é comum haver dúvidas em relação aos documentos para ajuizar a ação ou realizá-lo extrajudicialmente. No vídeo de hoje, vou esclarecer a vocês quais documentos são necessários para ajuizar a ação ou apresentar ao cartório para realizar o inventário. Sou Isis Souza Araújo, advogada. Sejam bem-vindos ao canal. Como são os herdeiros que devem dar entrada no procedimento para repartir a herança, seja através de inventário judicial ou em cartório ou extrajudicial? Os primeiros documentos necessários dizem respeito aos herdeiros. São documentos indispensáveis a todos eles. Devem apresentar documento de identidade com foto e CPF de todos, certidão de nascimento atualizada para os solteiros, certidão de casamento atualizada para os casados, separados judicialmente e divorciados, e escritura pública de união estável, se for o caso. Esses documentos servem para comprovar o parentesco e a condição de herdeiro, além de verificar o estado civil de cada um, para que seja feita a separação de cada cota parte para divisão. Também será necessário apresentar os seguintes documentos em nome do falecido: a certidão de óbito emitida pelo cartório, certidão de casamento atualizada para os casados ou escritura pública de união estável atualizada para os companheiros, certidão de pacto antinupcial atualizada, se existir. Se o falecido era solteiro, deve ser apresentada a certidão de nascimento atualizada também, certidões negativas de débito com União, Estado e município, para comprovar a existência de dívida em relação aos impostos e taxas em nome do falecido. Certidão de informação sobre a existência ou não de testamento e comprovante de seu último domicílio. Quanto aos bens imóveis, devem os herdeiros apresentar certidão da matrícula atualizada do cartório de registro de imóveis, comprovando a propriedade, certidão negativa de ônus reais dos imóveis, guia de IPTU ou outro documento municipal que comprove o valor venal do imóvel, certidão negativa de débitos municipais e, se for o caso, certificado de cadastro de imóvel rural para os bens dessa categoria. As certidões que mencionei servem para demonstrar que o falecido não deixou nenhuma dívida com o governo. Se existir algum débito, elas farão parte da herança, ou seja, o espólio deve arcar com esses pagamentos, não os herdeiros. Muitas pessoas têm dúvida se os herdeiros arcam com as dívidas do falecido. Não, herdeiro não herda a dívida do falecido. O seu patrimônio, o espólio, arcará com essas dívidas. Já postei um vídeo sobre o tema e deixo o link aqui acima para vocês. Uma questão importante: se o falecido era casado, deve ser demonstrado o regime de bens adotado por ele e seu cônjuge, pois a partilha será feita de forma diferente dependendo de cada regime de bens. No caso de existir bens móveis a serem partilhados, é necessário ter o comprovante de propriedade ou direito. Aqui entram os automóveis, direitos em bens, rendas que o falecido possuía. Se ele era sócio ou dono de uma empresa, será necessário apresentar o contrato social da empresa com a sua assinatura, uma certidão da junta comercial em que está registrada a pessoa jurídica ou do cadastro de registro civil. É importante lembrar que várias dessas matrículas e certidões possuem prazos de validade distintos que devem ser observados. Sendo assim, para evitar ter que buscar e pagar para obter o mesmo tipo de documento mais de uma vez, é recomendado ser orientado pelo advogado antes. A documentação para cada tipo de inventário é a mesma. O que pode mudar são as provas utilizadas durante um processo judicial, que não serão utilizadas no caso de inventário extrajudicial. Quando os herdeiros não possuem documentação adequada referente aos bens imóveis, como no caso de imóveis que foram comprados, mas que não têm escritura,
porque não tiveram alguma transferência formalizada. Nesses casos, deverão apresentar as provas que demonstrem a propriedade sobre aquele bem, como contratos de compra e venda, provas de propriedade, contas em nome do proprietário falecido ou outro documento. Se não houver prova concreta de propriedade de algum imóvel, deve-se optar pelo inventário judicial. Se houver testamento deixado pela pessoa falecida, há essencialmente dois impactos. Um deles é na forma. Deve-se observar que não será possível fazer inventário extrajudicial, uma vez que a lei exige que testamentos passem por procedimento processual completo. O outro impacto é na divisão da herança. O testamento pode alterar as distribuições e até mesmo incluir novos herdeiros, limitado ao percentual de 50% dos bens, ou seja, será necessário analisar se as proporções do testamento cumprem as determinações legais. Em termos gerais, acredito que esclareci a você sobre os documentos necessários que os herdeiros devem preocupar em fazerem a abertura do inventário. E espero tê-los ajudado. Peço que curtam o vídeo, inscrevam-se no canal e compartilhem. Vamos divulgar as informações para que outras pessoas também tirem suas dúvidas. Até o próximo vídeo.